Dia 198. Josué, capítulo 23. Muito tempo depois, havendo o Senhor dado sucesso ao povo de Israel contra os seus inimigos, dando descanso contra todos os seus inimigos ao seu redor, e sendo Josué já bastante idoso, este convocou todo Israel e seus líderes, os chefes, os juízes e os oficiais, e falou-lhes: Estou velho, e vocês viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor mesmo que lutou contra os inimigos de vocês. Eu reparti entre vocês por sorteio as terras às nações que ainda não foram conquistadas, como também as terras das nações que já destruímos entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo, a oeste. Pois o Senhor, o seu Deus, expulsará todos esses povos da presença de vocês, e vocês viverão lá como ele prometeu. Mas tenham cuidado para seguir todas as instruções escritas no livro de Moisés. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Cuidado, não se misturem com essas nações que ainda restam no meio de vocês. Não mencione os nomes dos falsos deuses, nem jurem pelos seus nomes. Não sirvam nem adorem esses falsos deuses. Continue seguindo de perto somente o Senhor, o seu Deus, como vocês têm feito até hoje. O Senhor expulsou diante de vocês nações grandes e poderosas, e ninguém pode resistir a vocês até hoje. Um só de vocês basta para pôr em fuga 1000 inimigos, pois o Senhor, seu Deus, luta por vocês como prometeu. Portanto, esforcem-se para continuar amando com zelo o Senhor, o seu Deus. Se, porém, vocês de alguma maneira se desviarem e se associarem com os sobreviventes destas nações pagãs que ficaram entre vocês e se casarem com eles, fiquem sabendo com toda certeza que o Senhor, seu Deus, não mais expulsará essas nações da presença de vocês. Em vez disso, elas serão armadilha e laço para vocês, chicote em suas costas e espinhos nos olhos de vocês, até que vocês desapareçam desta boa terra que receberam do Senhor, o seu Deus. Logo vou seguir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem muito bem, de coração, de alma, que as promessas do Senhor, o seu Deus, foram todas cumpridas. Todas as coisas boas que ele prometeu já são uma realidade e nada falta. Mas, tão certo como as boas promessas que o Senhor, seu Deus, se cumpriram, ele também fará cumprir as ameaças que fez no caso de desobediência. Ele eliminá-los em caso se desobedecerem, até eliminá-los da boa terra que o Senhor, seu Deus, deu a vocês. Se quebrarem a aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês e passarem a viver e servir e adorar a outros deuses, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês logo serão destruídos na boa terra que ele deu a vocês. Atos, capítulo 4. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, aos sacerdotes principais, o comandante da guarda do templo e alguns dos saduceus
vieram a eles muito incomodados, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eles prenderam Pedro e João e, como já havia anoitecido, puseram os dois no cárcere até o dia seguinte. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram, de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5.000 pessoas. No outro dia, aconteceu que um conselho de todas as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei que estava reunido em Jerusalém, ali estavam o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram buscar Pedro e João e começaram a interrogá-los. Com que poder ou pela autoridade de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Ilustres autoridades e anciãos da nossa nação, se os senhores se referem ao ato da bondade realizado na cura do aleijado e como aconteceu, permitam-me que eu claramente afirme aos senhores e a todo o povo de Israel que isso foi feito por intermédio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É pela autoridade dele que este homem se acha aqui curado diante dos senhores. Porque esse Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Quando os membros do Sinédrio viram a coragem de Pedro e João, percebendo que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram admirados e reconheceram o que a convivência com Jesus havia feito neles. Mas o Sinédrio dificilmente poderia desmentir a cura, visto que o homem que eles haviam curado estava bem ali ao lado deles. Portanto, mandaram os dois saírem do Sinédrio e começaram a discutir. O que vamos fazer com estes homens? Perguntavam uns aos outros. Nós não podemos negar que eles fizeram um milagre tremendo, e todo mundo em Jerusalém sabe disso. Porém, talvez possamos impedir que se espalhe a propaganda deles. Devemos adverti-los de que não falem mais acerca deste nome. Então eles chamaram os dois de volta e lhes ordenaram que não falassem nem ensinassem a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus que obedecemos a vocês em vez de obedecer a Deus. Nós não podemos deixar de falar as coisas maravilhosas que vimos e ouvimos. Então eles tornaram a ameaçá-los e finalmente mandaram os dois embora, porque não sabiam como dariam um castigo a eles sem provocar tumulto, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido, pois o homem que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos. Logo que foram soltos, Pedro e João encontraram-se com os discípulos e contaram tudo o que os sacerdotes principais e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, todos se uniram nesta oração a Deus. Ó soberano Senhor, Criador do céu e da terra, do mar e de tudo o que há neles, o Senhor falou há muito tempo pelo Espírito Santo através dos nossos antepassados, rei Davi, seu servo, dizendo:
Porque as nações não se reúnem e planejam revoltas? Porque os povos fazem planos tolos, tramando em vão? Os reis das nações se reuniram e os governantes traçaram planos para, unidos, derrotarem o Senhor, o seu ungido. Isso é porque aconteceu nesta cidade, pois o rei Herodes, o governador Pôncio Pilatos, todos os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, o seu filho ungido, o seu santo servo. Eles se reuniram para fazer tudo pelo seu poder e pela sua vontade. O Senhor já havia decidido de antemão que acontecesse. E agora ao Senhor preste atenção. As ameaças deles e conceda aos seus servos que anunciem a sua palavra com coragem. Estenda a mão para curar e realizar sinais de maravilhas pelo nome do seu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a mensagem de Deus. Todos os que creram eram um só na mente e no coração, e ninguém pensava que aquilo que possuía era só seu. Todo mundo repartia o que tinha. Os apóstolos anunciavam de maneira poderosa a ressurreição do Senhor Jesus e havia uma abundante fraternidade entre todos os crentes. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois todos os que possuíam terra ou casas vendiam tudo e traziam o dinheiro da venda para os apóstolos dessem aos outros de acordo com a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos. Jeremias capítulo 13. Novamente me falou o Senhor: compre e use um cinto de linho, mas não o lave nem o ponha na água. Obedeci ao Senhor, comprei e passei a usar o cinto. Há algum tempo depois, o Senhor tornou a falar comigo e disse: leve o cinto que você comprou e está usando, vá até Perate e esconda-o ali no buraco entre as pedras. E assim fiz. Eu escondi o cinto no buraco entre as pedras junto ao rio, conforme o Senhor me havia dito. Depois de muito tempo, o Senhor me disse: Jeremias, vá novamente a Perate e apanhe o cinto que mandei você esconder. Fui até Perate, cavei o lugar onde havia escondido o cinto e tirei dali. Mas o cinto estava podre e não servia mais para nada. Então o Senhor me explicou a razão de tudo aquilo. Assim diz o Senhor: este cinto estragado mostra que vou destruir o orgulho exagerado de Judá e de Jerusalém. Este povo rebelde se recusa a me obedecer. Segue com teimosia suas próprias ideias erradas e corre atrás de outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-lo. Por isso, acabarão como este cinto, completamente estragado e inútil. Eu trouxe Israel e Judá para bem junto de mim, como o cinto que fica preso à cintura de quem o usa, para que fossem o meu povo. Eles mostrariam ao mundo quem eu sou e, através deles, os outros povos me dariam louvor e glória. Mas eles não quiseram saber disso e se afastaram de mim, declara o Senhor. Diga-lhes também o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: encha de vinho todas as vasilhas de couro
E se eles disserem, isso você não precisa dizer, todos sabem que deve encher de vinho toda a vasilha de couro. Então você deve dizer a eles, assim diz o Senhor, eu vou deixar todo este povo completamente embriagado, desde o rei, assentado no trono de Davi, até os sacerdotes e profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Então quebrarei a todos, colocando uns contra os outros. Vou jogar os pais contra os filhos contra os pais. Esse povo vai ficar em pedaços, diz o Senhor. Nem a minha compaixão, nem a minha bondade, nem a minha bondade me impedirão de destruir todos eles. Não sejam orgulhosos, escutem e obedeçam, pois foi o Senhor quem falou. Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que seja tarde demais, antes que ele mande os dias negros do castigo e vocês sejam mortos nos montes de Judá, antes que ele transforme a luz que vocês tantos esperam na escuridão profunda, sim, densas trevas. Mas se vocês teimarem e não obedecer ao Senhor, eu chorarei em segredo por causa desse terrível orgulho de vocês. Meus olhos vão derramar muitas lágrimas, porque o rebanho do Senhor vai ser levado para o exílio. Diga ao rei e à rainha mãe, desçam dos seus tronos e sentem-se no pó. Suas belas e gloriosas coroas serão arrancadas de suas cabeças. Até as cidades de Neguebe ao sul foram destruídas na invasão, e não há ninguém para reconstruir essas cidades, porque todos os moradores de Judá foram exilados. Erga os olhos, Jerusalém, olhem para o norte e veja os exércitos se aproximando. Onde está o rebanho, as ovelhas que Deus havia colocado sob sua responsabilidade e das quais você orgulhava? Sabe o que vai acontecer quando o Senhor colocar os seus antigos aliados para dominar você? Você vai gemer de dor como uma mulher que está em trabalho de parto. E quando você questionar a razão de tanto sofrimento, eu darei a seguinte resposta: isso aconteceu por causa dos seus muitos pecados. Por isso, as suas vestes foram rasgadas e você foi violentada. Por acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo pode tirar as manchas do seu pelo? É claro que não. Da mesma forma, vocês são incapazes de fazer o que é certo, porque já estão acostumados a fazer o mal. Vocês serão espalhados como palha no trigo que é levada pelo vento que vem do deserto. Esse será o seu castigo, o destino que eu lhes dou. Vocês me esqueceram e correram atrás da ilusão dos deuses falsos. Eu mesmo vou levantar as suas vestes até o seu rosto e vou mostrar sua triste situação nua e envergonhada. Pois eu conheço muito bem a sua infidelidade. Vejo bem como você adora ídolos nos campos, nos altos dos montes, como você ama os falsos deuses e se entrega a eles como uma prostituta. Ai de você, Jerusalém! Quando será que você vai se purificar de todo este pecado?